Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta com mais um bate-papo aí, já tradicional, nossas conversas de domingo, né? Uma semana bastante agitada, não só no Brasil, como no mundo, né? Os Estados Unidos vivendo aí uma singular experiência de República das Bananas, como eles próprios gostam de caracterizar países, né, os antigamente chamados Terceiro Mundo. E Trump, né, num ato de delírio, mas terá sido de fato Trump definitivamente banido, né, do jogo político nos Estados Unidos, que no Brasil já ultrapassamos a marca aí dos 200 mil mortos por Covid, e Bolsonaro continua indo para lá e indo para cá, né? Enquanto isso, as pessoas vão morrendo e vão se contagiando. Enfim, temos aí Moro parece querendo vaga no Supremo. Enfim, tem assunto aí para a gente tratar. Quero muito trocar ideias com vocês aí sobre esses e diversos outros assuntos, né? Que vocês aí pautarem, que vocês julgarem interessante a gente conversar sobre eles. Mas antes disso, eu peço a vocês, como faço sempre, digam se o som está chegando bem, né, se está audível, né? Qualquer problema a gente resolve por aqui, o vídeo. Quero muito também saber de que cidade vocês estão falando, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. E vamos nos inscrever, né, no canal, caso vocês estejam no YouTube, né, tocar lá o sininho, dar o like, enfim. E nas outras redes, né, compartilhar, curtir, chamar para conversa, né, vamos fortalecer a nossa presença, né, nas redes sociais, né. Nós estamos vendo aí o papel cada vez mais para um lado e para o outro, né, para um lado negativo e para um lado positivo, das redes sociais aqui na política contemporânea, né, na vida contemporânea, né. Até o presidente dos Estados Unidos foi expulso lá do Twitter, né? Vamos também bater um papinho sobre isso. Como é que tá aí, Renan? Boa noite, Adi. Boa noite a todos e todas. O pessoal está dizendo que o som está chegando bem. Eu espero que o meu som também esteja chegando bem para todo mundo aí. A Marta D'Angelo aqui. Deixa eu dar uma passada rápida aqui quem está com a gente. O Carlos Norberto Osilieri, do Maracanã. Inclusive, ele mesmo, mais abaixo, pergunta se você leu já o livro do Cunha, se isso pode se transformar em prova, se ele pode correr risco de vida. O livro ainda não foi publicado. Ah, tá. Como eu não faço parte do círculo íntimo dele, ele não fez a gentileza de me mandar um exemplar antes do lançamento, né? Então, eu, como todo mundo, vou ter que aguardar, né, ansiosamente a edição do livro. Não lembro, não. Tá bom. Aí nós temos aqui, ó, Paulo Afonso, na Bahia, presente com Alessandro Barbosa, de Ituiutuba, Minas Gerais, Sebastião Alves. Vamos ver quem mais. De Diamante do Norte, no Paraná, Pedro Oliveira. Vamos aqui, muita gente falou, já vi que tem gente em Bruxelas. Patrícia Deola, de São Paulo, capital. De Salvador, minha terra, Almeri Nascimento. Vamos lá. João Pessoa, na Paraíba, Maria Tereza Cavalcante. Do Recife, a Maria Vilane Souza. Cláudia Campos aqui presente, sempre com a gente. Vamos lá. De Vila Velha, no Espírito Santo, Carlos Francisco da Silva. O Éder GS, de Bruxelas, na Bélgica. De Ribeirão Preto, São Paulo, a Sueli Uxir. De Caruaru, Pernambuco, a Belkis, que está sempre com a gente. Um abraço, Belkis. A Meire Oliveira, de Manaus. Ana Modesto, do Recife. Do Distrito Federal, agora, a Sueli Maria. A Uberlândia, de Uberlândia, Minas Gerais, a Rosana Santos. De Salvador também, o Salvador Batista. De Taubaté, o João Marcos Silva Filho.
Do Recife, a Helena Paiva. A Marta D'Angelo diz que em Niterói o som está chegando ok. A Denise Sanches, aqui do Rio de Janeiro. De Manhuaçu, o Carlos Afonso. De Manaus, a Meire, eu já tinha falado dela. De Tapiratiba, o Evani Martins Barnabé. De Copacabana, o Milton de Faria. De Eusébio, no Ceará, o José Auri Pinheiro. Vamos lá. De Cajueiro Seco, o Wilson Brito. De Magé, a Francisca Cristina Mesquita, ela que acrescenta aqui que é sua fã. Muito obrigado. De São Luís do Maranhão, Martim Simões. A Terezinha de São Paulo, Osasco. O querido Boquinha está aqui do Rio de Janeiro. De Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a Cleusa Monteiro. De Paulo Afonso, na Bahia, o Clemildo Moraes. Caruaru, a Tâmara Lúcia. De São João da Barra, o querido José Carlos. José Carlos, um abraço. A Luzia Guiar, de Fortaleza. De Morro do Chapéu, na Bahia, ó, Chapada Diamantina, lugar bom para descansar depois da pandemia. Ó, de Edson Silva Santos. De Florianópolis, a Silvia. Enfim, Toledo, no Paraná, Leugin Seven. O pessoal dizendo que o som está bom. Muita gente já ansiosa aqui para escutar todos os temas desta noite. Mas, Wadir, eu acho que vamos começar logo. Não, antes eu vou pedir para você comentar a parte mais triste aqui que nós estamos vivendo, que é 200 mil mortes por Covid, né? É um número simbólico e Bolsonaro tem muita responsabilidade sobre isso. E olha, Wadir, eu acho que tem muita subnotificação aí dentro desses 200 mil mortes, hein? Dessas 200 mil mortes. Sem dúvida. Já mesmo os números oficiais já bateram os 200 mil, né? Já são mais de 200 mil mortos e calcula-se que esse número aí é bem superior, né, em termos de contabilidade real, né? É muita subnotificação, o Brasil continua testando pouco, as informações continuam chegando atrasadas, ou seja, embora já tenhamos aí mais de um ano de pandemia, né, o Brasil parece que não aprendeu, né, ou não quis aprender a partir da conduta de Bolsonaro, não quis aprender as lições. Nós tivemos a chance, quando a pandemia chegou aqui, ainda que de forma incipiente, mas já estava acontecendo em outros países, né, algumas lições, evitar algumas condutas, adotar outras condutas, são medidas que já poderiam não estar sendo, ou estar sendo tomadas, né, e Bolsonaro não tomou. Bolsonaro, desde o início, negou a gravidade, né, dessa... Naquele começo, né, alguns líderes, como Boris Johnson, né, que quase morreu depois do vírus, Macron na França, né, e os bufões de extrema-direita, Trump, né, começaram também, Bolsonaro fazia acordo com eles, né, gripezinha, né, alguns com uma conduta, né, negacionista, mas logo, logo eles aprenderam. Né, logo, logo eles aprenderam. Um único sujeito que continua se comportando de forma, né, negacionista, de forma a sabotar os esforços de vacinação, é Bolsonaro. Né. Hoje, por exemplo, de novo, né, é um criminoso, né, criminoso quanto mais e fica por isso mesmo. Hoje foi às ruas, né, lá em Brasília, sem máscara, promovendo aglomeração. Sempre há os idiotas, né, que vão cercá-lo, né, para puxar-lhe o saco, né, desculpe a expressão vulgar, nas ruas, né, idiotas como ele, e só que ele sabe muito bem o que está fazendo, né. E agora, o que Bolsonaro está fazendo, isso pode, ao mesmo tempo, isso pode dar certo, mas pode não dar. Na questão, né, dos cuidados com a pandemia, né, quando ele começou a dizer que a economia não podia parar, que as pessoas, o trabalhador tinha que trabalhar,
né? Como é que ia ficar em casa, né? As pessoas tinham que escolher como é que podia se impor às pessoas, escolher entre morrer de fome e morrer do vírus, né? Ele ganhou muitos adeptos com isso. E diversos chefes de governo também se comportaram dessa maneira. Então, se colocar contra os cuidados, contra o distanciamento social, causou polarização, mas não causou um consenso contra Bolsonaro. Né? Que muita gente pensa assim. De fato, né, ao mesmo tempo que ele não tomava qualquer medida, não adotava qualquer política a favor dos trabalhadores, a favor dos empregos, né, ele, ao mesmo tempo, jogava os trabalhadores contra as medidas sociais. Porque, de fato, né, como ficar em casa quem praticamente não tem casa, quem mora numa casa de 1 ou 2 cômodos com não sabe quantos filhos, como exigir que essa pessoa fique em casa, como exigir que as pessoas que vivem no trabalho fiquem em casa. Né? Então, isso, de fato, não caracterizou Bolsonaro como idiota, como incompetente, né? Porque é uma questão polêmica até hoje. Né? Mesmo os que e as que entendem, né, que deveriam adotar o distanciamento social, que no começo adotaram, ou tentaram adotar, se viram obrigadas a voltar ao trabalho, se viram obrigadas a, enfim. Né? Então, essa questão ela não é crucial para uma avaliação que leve à derrocada de Bolsonaro. Isso acontece também em outros países. Na Europa, nós vimos aí, ao longo da pandemia, na Alemanha, que é considerado o país mais civilizado do mundo, mais avançado da Europa, enfim, pessoas marchando contra o distanciamento social, contra o uso de máscara. Não foi meia dúzia, não, né? Muita gente. Enfim, agora, o negacionismo em relação à vacina, nós estamos vendo aí muito bolsonarista morrendo, né? Muita gente aí de rede social, aí, subcelebridades, né? Que até anteontem diziam que não iam se vacinar, que é uma gripezinha, que contra a vacina tem gente morrendo. Então, isso, né, se Bolsonaro se mantiver nessa linha de sabotar a vacina, de não apresentar um plano consistente de vacinação, né, de tentar impedir que os estados, né, diante da inação, diante da omissão do governo federal, adotem as providências que tem. Esse duelo dele com o Dória é um exemplo, né, de como se politizou essa questão da vacinação. Agora, isso pode sim, né, ser fatal para Bolsonaro, aliado ao fato de, se ele capitalizou o auxílio emergencial, que nem foi dado por ele, foi pelo Congresso Nacional, mas o ônus de acabar com o auxílio emergencial é dele. Automaticamente, milhões de pessoas já desceram para a linha da pobreza absoluta, da miséria, voltaram. Né? Isso pode ser fatal para ele. Isso pode ser fatal politicamente, pode ser fatal penalmente, criminalmente. Né? Porque os países, que ainda que engatinhando, ainda que com toda a dificuldade que o Brasil não enfrentaria, porque o Brasil tem expertise de vacinação. Outro dia, o ex-ministro da Saúde do governo Lula, né, disse: o Brasil pode vacinar 1 milhão por dia. E essa potencialidade do Brasil, o Bolsonaro está jogando no lixo. Está jogando no lixo. Então, isso pode ser fatal para Bolsonaro, porque as pessoas não querem morrer. Mesmo os imbecis que diziam que era uma gripezinha, etc., estão doidos para se vacinarem, doidos. Vão no Twitter lá dizer que não querem virar jacaré, meia hora depois querem estar lá no posto de vacinação lá para tomar vacina. Né? Então, Bolsonaro corre um risco, né, muito grande se continuar, né,
nessa linha de sabotagem, né, da vacinação. Daqui a pouco, quando os países engatarem mesmo as suas campanhas, né, começarem a atingir a meta da segunda dose, começarem a voltar à normalidade, o Brasil completamente atrasado, né, isso não vai dar para esconder das pessoas. Por mais que ele fique aí falando imbecilidade, como sempre faz, para tirar o foco, isso não vai ser suficiente, não. Então, eu tenho a impressão, não sei se Bolsonaro vai querer meter essa bala na cabeça. Né? Mas, enfim, o Brasil continua, cada hora uma notícia desencontrada, né? Uma hora esse Pazuello, que é outro, né? Esse Pazuello, que reconhecidamente, né, não sabe rigorosamente nada de saúde pública, né, foi apresentado no começo como um deus da logística. Né? É um outro boçal, né, que não sabe de nada, que é um pau-mandado, né, um reles pau-mandado. Né? Como é que esse sujeito é general da ativa? Né? E o Brasil continua sem seringa, sem agulha, sem plano de vacinação. Né? A Anvisa, não pelo seu corpo técnico, que é um corpo técnico de excelência, né? Mas estão tentando transformar a Anvisa também numa agência política ideológica do bolsonarismo, né? Fica fazendo exigências, né? Por exemplo, para a Coronavac, completamente descabidas nesse momento emergencial. Então, o Brasil segue, né, num compasso macabro, né, de espera, sem saber quando vai começar a vacinação, sem saber como, né, sem saber qual é a escala de prioridades, enfim. Né. O Brasil, sob Bolsonaro, né, parece que está querendo concretizar aqui uma estratégia do neoliberalismo, né, eliminar logo, né, aproveitar essa pandemia e exterminar aí metade da humanidade. Né, já que, em certos aspectos, não precisam nem mais de mão de obra. Então, que agora isso pode custar, isso pode ser um preço caro que o Bolsonaro tem que pagar. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas, repito, o povo brasileiro não pode só ficar esperando de braços cruzados. Esperar não pode ter, esperança não pode ser sinônimo de ficar esperando, né? Ficar torcendo. Tem que se mobilizar, tem que exigir, né? Ou tira esse processo da mão de Bolsonaro, tira das mãos do Poder Executivo. Bota isso na mão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, dos governadores, né? Porque expertise para vacinar o Brasil tem. Então, tire isso da mão dele e esses órgãos, esses aparelhos de Estado assumam, né, o processo de vacinação aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Como é que está aí, Renato? Opa, meu microfone aqui. O Adi, muita gente participando. Pedir para o pessoal compartilhar nos grupos. Enfim. Tem até pergunta sobre o possível impeachment aqui. Eu já vou emendar daqui a pouco com a declaração do Baleia Rossi sobre o impeachment. Né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Sigilo posto do caderneta de vacinação. Vamos entrar logo no tema da Baleia, porque é o que tem mais de pergunta aqui, Adi. O Baleia vai cumprir o combinado com o PT ou vai esquecer o impeachment? A Sueli pergunta. E logo em seguida, o Fernando Moreno, abre-se um processo de impeachment. Deputados votam a permanência de Bolsonaro. Ele não se tornaria mais forte e legitimado tanto na máquina do Estado quanto na sociedade? Enfim, perguntas aqui o pessoal está colocando, porque crime de responsabilidade existe. E com fartura, né, Odi? Mas o processo político, lógico, deve... E você que fez todo um debate na Câmara em defesa da presidenta Dilma, contra quem não havia nenhum crime de responsabilidade, podia comentar um pouquinho para o pessoal, porque o governo Bolsonaro é um governo criminoso contra o país e contra os brasileiros.
Outro dia eu vi aí o jornalista Reinaldo Azevedo disse que já contabilizou 22 crimes de responsabilidade de Bolsonaro. É um campeão, é um recorde, acho que da história, na história política mundial, né? Um governante tenha praticado tantos crimes assim, né? Crimes de responsabilidade, fora os crimes comuns, né? Devem ser outros tantos. O drama do impeachment reside em quê? Presidente forte não sofre impeachment. Ele pode ser filmado estuprando, matando, cometendo as maiores barbaridades. Se ele for um presidente forte, que isso, né, esses crimes não tenham a força para deslegitimá-lo perante a população, se botar o processo de impeachment, vai perder. Porque nenhum presidente. Contra Dilma houve um movimento popular, não podemos esquecer isso. Né? Foi fabricado? Foi, mas teve. Vocês lembram. Puderam, a Globo todo dia convocando gente para atos, para manifestações, inventando história. Né? As classes dominantes se unificaram. Né, Então, aqui no Brasil, as classes dominantes não estão unificadas para o impeachment de Bolsonaro, não há mobilização popular. Enfim, a direita não está unida em torno de um processo de impeachment. E aí, de fato, o Fernando Monteiro pergunta, se bota o impeachment para votar, né, e Bolsonaro ganha, ele não sai mais forte? Normalmente é assim. Por outro lado, quem defende que se deva botar um impeachment, né, se desengavete, é porque um processo de impeachment, né, pelo seu poder de desgaste, pela sua dinâmica, ele pode ir gerando desgaste, ele pode ir gerando movimento pelo simples fato de estar aberto, que se começa fraco, pode engrossar lá na frente e desembocar, né, no impeachment. Então, esse é o dado objetivo. Né? Mas então você acha que o Rodrigo Maia está certo? Não. Não está, porque é uma obrigação moral do presidente da Câmara. Repito, não é jurídica não, viu, pessoal? Não é jurídica não. Se ele quiser, ele engaveta e pronto. Ninguém pode obrigá-lo. Não adianta ir para o Supremo Tribunal Federal e obrigar, porque a Constituição não prevê isso. Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara dos Deputados. É da discricionariedade dele colocar ou não um processo, um pedido de impeachment para tramitar. Tá? Ele não bota, ele arquiva ou ele bota. Mas é da conveniência e oportunidade, né, assim medidas pelo presidente da Câmara que esteja naquele momento. Ora, isso não justifica que o senhor Baleia Rossi, burramente, uma atitude burra desse rapaz, vem a público hoje, né, já tentou se corrigir, depois tomou uma reprimenda da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que não tem compromisso com o impeachment do Bolsonaro. Não se cobrou, que eu saiba, o acordo não é você vai apoiar o impeachment de Bolsonaro. A questão é, você não vai ficar engavetando os pedidos de impeachment. Né? Então, ele vir a público dizer isso, ele acaba dando um tiro no próprio pé, porque já foi uma dificuldade, né, o PT concordar em integrar esse bloco de oposição a Bolsonaro a favor da candidatura desse Baleia Rossi. Já foi uma dificuldade, com uma maioria muito apertada, de 4 votos. Então, ele vem a público dar uma declaração dessa, isso fortalece, né, a posição contrária dentro do PT a apoiar essa candidatura. Então, né, eu acho que Baleia Rossi, calado, acaba se transformando num grande poeta. Né? Se ele continuar falando essas asneiras, ele vai dar um tiro no próprio pé. Por outro lado, o oponente lá, o Arthur Lira, que é um sujeito esperto, conheço o Arthur,
um sujeito hábil, né, frio, esse já está. Ele não se coloca como candidato de Bolsonaro, por exemplo. Né? Ele quer as bônus, né, de ser apoiado por Bolsonaro, mas não assume publicamente que é candidato do Bolsonaro, não. Esse. Né, e está fazendo a política dele. Daqui a pouco o Baleia Rossi vai confirmar a tese de que ganha, né, vai ganhar essa eleição para a Câmara quem tiver a capacidade de ser menos traído. E o Baleia Rossi está doido para ser traído e continuar falando as sandices, né, que falou hoje. Então, mas a questão do impeachment, pessoal, é essa. Né? É o dilema entre pôr para votar e perder. Enfim, pode botar para votar, pode abrir vários processos de impeachment, são vários os crimes, né? Cada um com a sua gravidade maior do que a outra, enfim. Pode-se montar uma estratégia em relação a isso, mas não é algo, né, que corra como um rio em linha reta. Né? Tem uma série de percalços, mas não tem jeito, tem que botar tem que desengavetar esses pedidos e botar Bolsonaro para se defender. Né? Porque no curso do processo é possível, né, que isso ganhe adesão, isso ganhe, né, ganhe densificação para possibilitar uma vitória mais à frente, já que é um processo longo. Né? O processo de impeachment é longo. Agora, dizer que, não, no momento da pandemia, como essa história que eu li da OAB, esse próprio Baleia Rossi falou, pelo amor de Deus, é mais uma razão para botar o impeachment, né, para se livrar de Bolsonaro. Porque ele é responsável direto por boa parte dessas mortes, desses mais de 200 mil mortos aqui no Brasil. Não tem a menor dúvida disso. Então, quanto mais cedo a gente se livrar de Bolsonaro, melhor será para tratar com seriedade essa tragédia que é a pandemia. Né? São duas pragas das quais a gente tem que se livrar, do vírus e do Bolsonaro. E aí, Renan? Pois é, Adi, acho que essas são as tarefas aí que estão colocadas, e aí, nesse sentido, para que você comente um acontecimento da última semana e uma possível escalada disso no Brasil, é coisa que não se imaginava há algum tempo. O Congresso dos Estados Unidos foi invadido por manifestantes que alguns minutos antes foram incitados pelo Donald Trump. No momento decisivo ali, né, depois da convenção dos delegados, quando o Congresso ratificava os votos e declarava eleito o presidente Biden. Esse acontecimento lá nos Estados Unidos, né, logo onde, né, os Estados Unidos, que sempre apontaram o dedo, né, com seu poder imperial para determinados países, né, do planeta, dizendo que se tratava de repúblicas de banana, né, de governantes que não tinham legitimidade, né, que chegavam ao poder pela via da violência, pela corrupção, né. Os Estados Unidos, nessa semana, viveram o seu dia, né, de republiqueta de bananas. Né. O que nós vimos ao vivo em cores aí, né, que todo mundo viu, foram cenas absolutamente inusitadas. Né. Não só as cenas em si de vândalos, né, invadindo o Capitólio, a sede lá do Congresso americano, como sendo insuflados pela presidência da República. Né. Ou seja, o presidente da República, o presidente Donald Trump, insuflando, né, aquela gente, aquela turma, né, e aquele movimento está longe de ter sido um movimento espontâneo, obviamente não foi insuflado, foi organizado, insuflando a sedição, insuflando. E eu vi gente dizendo, não, isso não foi tentativa de golpe de Estado, isso foi uma reação ao movimento negro, né, ao movimento Vidas Negras Importam.
Até pode ter sido, mas claro que foi uma tentativa de golpe. O Trump telefonou esse Mike Pence, que até então era um vassalo de Trump, que é o vice-presidente, e na condição de vice-presidente é presidente do Congresso Nacional, do Congresso americano. Né? Lá é assim, né? A Constituição prevê isso. O vice-presidente preside o Congresso Nacional, preside a Câmara de Representantes, né, que é como é chamada lá, o que nós chamamos aqui de Câmara de Deputados, e preside o Senado. Ele preside as duas casas reunidas que formam o Congresso, ele é o presidente. Até então ele se comportava como um ajudante de ordens de Trump. E nesse dia ele se rebelou. Né? Trump ligou para ele. Né? Trump, depois disse publicamente, não teve a coragem de fazer o que devia ser feito. Trump ligou para dirigentes na Geórgia pedindo a anulação de votos lá na Geórgia. Então era uma tentativa assim de golpe, sem sombra de dúvida. Agora, qual é o que deve ser visto aí, o que causa estranheza? Primeiro, que haveria manifestação, né, de trumpistas. Isso foi anunciado aos quatro ventos já semanas antes. Né? Eu vi os comentários, né, dos analistas daqui e de lá, dizendo que seria um dia tenso. E como é que não havia reforço de segurança em torno do Capitólio? Né? Mas nós sabemos que lá nos Estados Unidos, isso já está medido estatisticamente, 70% das mortes violentas lá por motivos políticos e ideológicos são de responsabilidade desses grupos de extrema-direita, de supremacistas brancos. Né? E, no entanto, o FBI deixa essa turma agir livremente. O aparato de segurança americano, né, foca-se naquilo que eles chamam de terroristas na comunidade árabe muçulmana, né, foca naquilo que eles chamam de terroristas e deixa essa turma agir livremente. Então, foi essa turma que invadiu o Capitólio. Né? E é óbvio, né, isso foi dito e com toda razão. Se fosse o movimento, né, um movimento negro tentando invadir o Congresso, teriam sido fuzilados na porta de entrada, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O racismo nos Estados Unidos, ele assume essas formas mesmo, formas abertas, né, explícitas. Um sujeito branco, armado, ilegalmente, com um fuzil, que acabou de meter bala aqui e ali, esse sujeito normalmente não é molestado. Ao contrário de um cidadão negro ou cidadã negra, em situação bem menos perigosa do que essa. Vive George Floyd e diversos outros cidadãos e cidadãs negras ao longo da história norte-americana que foram assassinados. E outra coisa que chama a atenção, que nos remete à reflexão, Joe Biden disse, né, diante das cenas lá grotescas, lá da invasão, essa não é a verdadeira América. Será? Se ele acha isso mesmo, se não foi só retórica, né, se ele acredita nisso com sinceridade, ele está mal. Ele vai ter problemas para governar. Né? Porque a violência, olha, Marx dizia, né, a violência é a parteira da história. Isto mais do que nunca se aplica à história dos Estados Unidos. Se tem um país onde essa máxima de Marx se aplica, é lá nos Estados Unidos. Tanto para o bem quanto para o mal, a violência faz parte inerente à política norte-americana. Guerra civil, né, de 620 mil mortos, movimento pelos direitos civis, né, que deixou um rastro de mortos, né, a violência do aparato policial, né, até hoje, né, essa violência sobre o movimento negro, sobre cidadãos negros, sobre comunidades negras. Né.
são uma constante lá na política norte-americana. Então, tanto no plano interno quanto no plano externo, né, Vietnã, Iraque, etc., etc., né, a violência são uma característica dos Estados Unidos. Então, Biden dizer que essa não era a América, né, tá bom, mas não a violência insuflada a partir da Casa Branca, né, não a violência que leve à invasão do Congresso tentando se dar um golpe de Estado, fazer com que o Congresso não homologasse o resultado eleitoral. Tá bom, então é o lado obscuro, mas existente. O fato de ser obscuro, o outro lado da Lua, que não aparece para nós aqui, não significa que não existe. A gente apenas não está vendo. Né? Então, e mais, Trump foi derrotado eleitoralmente, mas foi a segunda maior votação da história dos Estados Unidos, né, em termos de voto direto. O Trump só perdeu exatamente para o Biden. Então não foi uma derrota, primeiro, não foi uma derrota acachapante. E segundo, Trump expressa, né, o América profunda. Né? Trump expressa todos os recalques, todos os ressentimentos, né, daquilo que se convencionou chamar ali de cinturão da ferrugem, que é aquela parte que muita gente, né, parte que já foi no passado, né, muito importante economicamente, que hoje está em decadência, né, Trump expressa esses ressentimentos. Então, ele é um dado da realidade norte-americana. Ele foi derrotado eleitoralmente, mas o trumpismo não foi, não. Esse fascismo trumpista não foi, não. Aliás, isso é um dado contemporâneo, que nos Estados Unidos tem uma dramaticidade, tem uma consistência que não vai. Trump pode ter sido o início de uma grande liderança, né, sobre esse grande contingente. Tem gente ali que votou nele, né, muita gente que votou nele que não concorda com isso, tem, mas muita gente concorda. E mais, a extrema-direita lá está em movimento, como essa invasão demonstrou. Então, por isso eu entendo esse movimento, por exemplo, da presidente da Câmara, lá da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, né, de tentar abrir o processo de impeachment contra Trump. E 2 senadores republicanos já se manifestaram a favor. Na Câmara, não seria uma tarefa das mais difíceis, que basta a maioria simples para se abrir o processo. É claro que quem julga aí é igual aqui no Brasil, ou aqui no Brasil é igual nos Estados Unidos, quem julga a destituição é o Senado americano. Aí não daria tempo, é verdade, não daria tempo. Por afastamento dele da presidência, não daria. O Mike Pence já recuou da ideia da emenda 25. O que é a emenda 25? A previsão de incapacidade, quando o gabinete, ou seja, o ministério, né, lá não se chama ministro, são os secretários. Né? O gabinete, com a concordância do vice-presidente, declara, por maioria simples, declara que o presidente não tem condições de continuar presidindo. E aí o poder passa para o presidente. Ele é afastado automaticamente do cargo. Afastado temporariamente, se as condições voltarem. Então ele pode ser por um problema psíquico ou pode ser por um problema físico. Sei lá, levou um tiro, tá na UTI. Não tem condições de sair em curto prazo, não tem previsão. Então, declara-se o seu impedimento e o vice-presidente assume a presidência. Isso parece que não será utilizado. Né? No calor dos acontecimentos lá da invasão, falou-se muito nisso, dessa possibilidade do uso da emenda 25. Mike Pence recuou. Agora, qual é a peculiaridade lá do impeachment norte-americano? Por que talvez, é por isso que a Nancy Pelosi provavelmente está querendo, porque ela sabe que Trump, né, perdeu, mas não morreu, está forte, né, pode voltar,
pode ser reeleito, né, em 2024, por que ela quer abrir esse processo de impeachment? Porque se abrir agora, o processo continua, mesmo depois da posse do Biden. E continua para quê? Né? Porque o impeachment não é só, assim como no Brasil não continuaria, né? Mas pode haver a perda dos direitos políticos. Isso impediria que Trump se candidatasse em 2024. Então, essa é outra questão, né, importante que deve ser levada em consideração. Né? Trump, ao longo do mandato, assim como Bolsonaro, praticou uma série de crimes. Né? Podem ir atrás dele para processá-lo e responsabilizá-lo criminalmente por esses crimes. Né? Coação, financiamento ilegal de campanha eleitoral, já agora, né, tentativa de golpe, enfim. Né? Então, Trump ele também corre seus riscos, mas está longe, nesse momento que nós estamos aqui conversando, está longe de ter morrido, está longe de ter sido banido, né, da vida pública norte-americana. Ele tem um contingente de milhões de pessoas que apoiaram e aplaudiram, né, o que aconteceu no Congresso, na invasão no Congresso. Né. Esse episódio aí foi, para muita gente lá, foi visto como um ato heróico de resistência. Então, o trumpismo, né, não foi derrotado, não. Não foi mesmo. É bom o Biden colocar as barbas de molho. Ele ganhou maioria no Congresso americano com a eleição dos 2 democratas lá da Geórgia. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Meio a meio com o voto de desempate da vice-presidente. Como eu já disse a vocês, o vice-presidente, a vice-presidente, no caso, Kamala Harris, exerce voto de Minerva, voto de desempate. Ela continua congressista. Ela vai presidir o Congresso americano. Mas Biden não tem o voto dos democratas assim no estalar de dedos, não. Né? A esquerda do partido, os chamados independentes, como não é o nome daquele senador de esquerda que abriu mão da candidatura para o Biden, não, como é o nome dele? Foi candidato. Sim. Eu já pego aqui. Quando falta. Pois é, esse não é assim. Ele vai ter que negociar, inclusive, com parte do Partido Democrata. Bernie Sanders. Bernie Sanders. Né? Então, a vida não vai ser fácil assim para o Biden, não. Né? Então, eu acho que se eu fosse o Biden, ainda que não assumisse publicamente, mas eu apoiaria essa tentativa da presidente da Câmara dos Representantes, né, de abrir o processo de impeachment e, mais à frente, decretar a perda dos direitos políticos de Trump. Porque aí sim, né, isso pode ser um duro golpe aí no trumpismo, né, o Trump fora da vida pública. E outro efeito colateral que isso aí causou foi o banimento de Trump aí do Twitter. Né? Essa é uma questão polêmica, eu vi gente aqui no Brasil, né, mesmo no seio da esquerda, se dividiu opiniões, né, gente dizendo que isso aí fere a liberdade de expressão. Eu tenho minhas dúvidas de achar. Vamos lá, pessoal. Bom, o cara o sujeito é o presidente, um homem poderosíssimo, usa uma rede social que é privada, isso não é concessão pública, isso não é um órgão jornalístico, isso é um monopólio privado. Né? Tem suas regras. Ninguém é obrigado eu não sou obrigado a estar no Twitter, a estar escrevendo no Twitter, a ter conta no Twitter, em Facebook, etc. Ninguém aqui é.
Vou dizer que isso é liberdade de expressão, pô, o cara incentivando a invasão no Congresso, incentivando o golpe, usando, né, a rede social para isso. Ora, abre um precedente perigoso? Abre. Mas eu, sinceramente, tenho dúvidas em achar que isso configura atentado à liberdade de expressão. Abuso de liberdade de expressão não é liberdade de expressão. Vai agir assim em relação a todos os fascistas que pululam nas redes sociais, os negacionistas, os que dão informações falsas sobre vacina, né? Os que pregam a não vacinação, os que dizem que quem tomar vacina vai virar jacaré comunista, por aí vai, né? Então, esse é um debate que vai ficar em aberto. Eu, efetivamente, mas também não embarco nessa canoa de dizer que eu não vou nunca me solidarizar com o Donald Trump. Tá bom, mas abre um precedente perigoso. Concordo, abre um precedente perigoso. Mas, repito, isso não é uma concessão pública, né? E você usar isso aí para tentar dar golpe de Estado, para propor insurreição, invadir. Teve morte lá nesse negócio, nessa brincadeira que o Trump armou. Isso aí não foi. Então eu tenho. Mas é um debate que eu estou disposto a travar, mas minha posição no momento é essa. Acho que foi correto o banimento dele das redes sociais. Claro, isso vitimiza ele. Já a extrema-direita mundial já está se movimentando aí em solidariedade a ele, mas enfim. Esse é um debate que está em aberto. E aí, Renan? É isso, Adi. É um tema aí, eu acho que você trouxe muita informação importante, né? Detalhes aí sobre esse processo, essa disputa política e repercussões nos Estados Unidos, inclusive do Bolsonaro dizendo que se não tiver voto impresso, que isso pode acontecer no Brasil, né? Isso. Aliás, o Bolsonaro praticou outro crime de responsabilidade por força desse episódio, né? Dizendo que aproveitou o ensejo para dizer que em 22, se o voto não for impresso, vai ser fraude, fraude ele não vai aceitar, e, enfim. Ele já antecipou que pode, e lá me parece que as instituições, malgrado esse dia de republiqueta das bananas, mas as instituições lá são um tanto mais fortes que as brasileiras, né? Qual seria a posição do Exército aqui, por exemplo, se Bolsonaro perde a eleição e se recusa a entregar o poder? Da polícia. É bom a gente botar as barbas de molho e começar a pensar nisso. E é importante, o Adi, citar aí, já aconteceu no Ceará, já aconteceu na Bahia. Isso, na Bahia, por exemplo, foi ainda durante o governo Wagner, de policiais, quase insurreição em movimentos paredistas que diga assim, eu defendo que se legalize a possibilidade de greve de policiais, mas eles não podem, por exemplo, usar as armas que estão sob a custódia deles para defender a população num movimento invadindo, ocupando ônibus, enfim, teve enfrentamento no Ceará recentemente, da família Gomes. Essa turma está aí, né? Não é só exército, não, como você bem colocou. Pois é, então, embora eu tenha dúvida sobre essa defesa de direito de greve para a corporação armada. Para a corporação armada, não. Na verdade, seria para os civis, enfim. Mas. Enfim, mas o dado é que nós temos um aprendiz de Trump, né, aqui no Brasil, né, um sujeito que não tem qualquer compromisso. Que uma das características do fascismo hoje, do neofascismo, do populismo de extrema-direita, como quer que se chame, é que antes eles negavam, eles eram insurrecionais, né, fora, eles eram outsiders, né, eles eram fora do sistema. Hoje os outsiders são insiders, né? Então eles se valem do voto, se elegem para produzir ditaduras, para produzir golpe, enfim.
Então, essa é uma característica do fascismo contemporâneo, essa é uma novidade do fascismo contemporâneo, de efetivamente se valer do acesso, né, que a democracia franqueia ao poder para depois, né, lá de dentro, consolidar golpes. É o que Bolsonaro faz o tempo todo. E já anunciou que vai fazer em 22. E aí, Renan? Isso aí, vamos lá, temos mais temas aqui. Acho que são temas importantes. Eu vou pedir para você comentar agora. O Lauro Jardim indica que os planos de Moro para 2022 é que encontrar um candidato que possa ser apoiado por ele, ou seja, que ele considere que o apoio dele seja relevante para o perfil da candidatura e que ele possa negociar o seu tão desejado, o seu sonho de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, essa figura lamentável, né, chamada Sérgio Moro, ele está a caminho de se tornar um sujeito absolutamente irrelevante, né? Se ele ainda tem alguma influência, essa influência ao longo do tempo ela tende a se esvaziar, né? E eu não acredito. Ele já desmentiu, inclusive, embora o que Moro desminta ou confirme também não quer dizer nada, né? Moro é um sujeito absolutamente inconfiável. Então, ele chegar ao Supremo, vai ser declarado suspeito, né? Como o Supremo admitiria, é claro, porque ele nomeia o presidente da República, né? Mas se não tiver aceitação, né, de pelo menos figura-chave do Supremo, ninguém vai ser nomeado, né? Contra a vontade aí de uma maioria do Supremo, enfim. E seria algo inusitado, um sujeito, inclusive, pode vir a ser responsabilizado criminalmente, né, pelos seus desmandos na Lava Jato, vir a ser depois nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que isso é conversa fiada. Moro quer encher a burra de dinheiro, esse é o objetivo dele, né? E sabe que no Supremo não vai dar para encher a burra de dinheiro. O que ele está fazendo hoje em dia dá, né? Viver às custas da demolição, né, do direito, da economia, como ele está vivendo hoje, né? Trabalhando aí numa consultoria que é responsável pela recuperação judicial exatamente das empresas que Moro quebrou. Então, para mim, a conversa fiada. Esse sujeito jamais chegará ao Supremo. Claro que na política tudo é possível, né? Mas acho muito difícil, muito improvável. Vamos agora a um outro tema. O Haddad rompeu aí com a Folha de São Paulo, fez um artigo de despedida. Após a Folha, um editorial verborrágico, né, contra o PT, ter feito insinuações, inclusive, de que ele estaria querendo ser candidato, e por isso que ele lançava o Lula novamente, para ver se, insinuando ali que seria uma tentativa de colocar o PT em relevância, né? Enfim, a Folha é aquela coisa do escorpião, será? É para quem ingenuamente acredita nessa turma, né? A Folha outro dia, não só a Folha, né? Todos esses jornalistas, órgãos de imprensa, Globo, etc., cada um verbalizando a sua maneira, mas expressando o pensamento, né, de que tem que se fazer uma frente que o inimigo é Bolsonaro. Pô, quem acredita nisso? Vamos lá para 2022. Se configurar uma polarização PT versus Bolsonaro, vocês acham que a Folha de São Paulo, a Globo, Estadão, toda essa turma aí vai ficar com quem? Vai ficar com Bolsonaro. O inimigo é o PT, o inimigo é a esquerda. Vai ficar com Bolsonaro. Se houver um candidato aí de centro-esquerda palatável, eles até... Mas, enquanto o PT estiver na polarização, eles estarão sempre contra o PT. Né? Foi em nome desse antipetismo que eles apoiaram o Bolsonaro. Vocês acham o quê? Ninguém sabia que Bolsonaro ia ser assim? Bolsonaro é o sujeito mais transparente do mundo.
essa boçalidade dele é uma marca característica dele, sempre foi boçal. Então, e é bom lembrar, a imprensa brasileira, a grande imprensa, né, sempre foi golpista e provavelmente sempre será. Todos os jornais da época apoiaram a deposição de Getúlio, por exemplo. Né? Foi um golpe, uma tentativa de golpe da direita, né? E o suicídio de Getúlio adiou o golpe. Ao invés de acontecer em 54, quando ele se matou, aconteceu em 64. Tirando a última hora, todos os jornais apoiaram. 64, idem. Tirando a última hora, todos os jornais apoiaram o golpe. 2016, todos, não teve exceção. 2018, todos apoiaram Bolsonaro. Então, continuarão apoiando, né? Toda vez que a ameaça, na época era comunista, agora a ameaça é petista. Acontecer, eles dizerem, né, que há uma ameaça nesse sentido, eles vão ficar com o candidato mais apto a ganhar as eleições da direita, seja extrema-direita, seja fascista, seja lá o que for. Então, nós não podemos ter ilusão, né, com essa turma. Depois eles fazem autocrítica, depois que eles fazem a política, aí vem, né, se mostrar arrependidos. Depois passam a fazer oposição, fizeram em 64, né, estão fazendo agora com Bolsonaro, mas na hora em que vai se decidir, vamos ficar com o PT ou vamos ficar com o Bolsonaro, vamos ficar com o Bolsonaro. Então, é uma autocrítica que nós sabemos hipócrita, né? É uma tentativa de criar as condições para uma candidatura de direita não extremada como Bolsonaro, mas que tenha a mesma agenda econômica. Esse é o grande medo deles. Então, o que o Haddad fez está absolutamente correto, merece a nossa solidariedade, né? O próprio convite a ele parte dessa estratégia, né, de tentar ampliar, né, o entendimento de que é um jornal progressista. Esse jornal, a Folha de São Paulo, emprestava carro para o Doicode, para a Operação Bandeirantes, lá para tortura. Então, está no DNA. Né? E é um dos fatores da decadência hoje da mídia impressa. Afora o advento da mídia eletrônica, da chamada mídia eletrônica, essa adesão a golpes, a projetos autoritários, né, a políticas antipopulares, vai afastando os leitores formadores de opinião. Então, quantos leitores o Haddad não leva com ele ao se retirar da Folha de São Paulo? Né? E mais, pessoal, eu tenho conhecidos aí, conhecidas, né, na esquerda que tem assinatura desses jornais. Pessoal, eu já tive. Há mais de 20 anos eu cancelei. Não tem que ter assinatura de Globo, de Folha de São Paulo. Cancelem isso. É mais uma contribuição que a gente vai dar, né, para a democracia. É essa turma aí quebrar. Né? E eu não tenho a menor dúvida que os seus profissionais, né, os profissionais competentes, os bons jornalistas, para esses nunca vai faltar mercado. Então, esse pessoal não pode continuar pautando a política brasileira como sempre pautou. E sempre pauta para o lado errado. Então, o Haddad agiu corretamente, merece aplausos aí a atitude dele. Odi, vamos caminhando aqui para o nosso último ponto dessa pauta, e eu vou pedir para você comentar um tema. A gente já sabe que tem um problema de perseguição política à esquerda no judiciário brasileiro, mas dois acontecimentos recentes envolvendo juízes. O primeiro foi da juíza que fazia meio que um tutorial para não usar máscara em shopping. Você compra um sorvete e começa a usar, coloca a máscara no queixo ou na orelha e anda normalmente, enfim, fazendo apologia da não utilização da máscara, como se a máscara fosse algo negativo. E tem outros posts em redes sociais dela ironizando a questão da pandemia. E o outro juiz foi um juiz
eu vi muito insights aqui da Bahia, mas parece que foi um juiz em São Paulo, que numa audiência, ele pergunta, e daí que existe Maria da Penha, Lei Maria da Penha? Né? E ironiza diversas vezes com a mãe que estava ali fazendo o questionamento, chega a ameaçá-la, dizer, olha, muito registro de boletim de ocorrência pode depor contra a senhora. Enfim, o qual é a matéria-prima que tem formado a magistratura brasileira? Eu tenho sido muito instado a partir desses exemplos aí, esse e outro. Tem um caso da desembargadora aqui do Rio, que foi processada pela família da Marielle, que atacou a Marielle quando a Marielle morreu, atacou de forma mais vil. Enfim, que primeiro, nem os mais ilustrados, né, fogem à máxima de Humberto Eco, né, que as redes sociais fizeram com que os imbecis perdessem a timidez. Imbecil tem todas as classes sociais, em todos os graus, né, de ilustração. Né. Não é à toa que Bolsonaro se elegeu presidente aqui no Brasil. Agora, e outro dia até participei de um programa em que a pauta era, o título da pauta era juízes preparados, como é que um juiz desse passa no concurso. Pessoal, primeiro a gente tem que ver o seguinte, a bizarrice, essa juíza, por exemplo, né, que apareceu num shopping tomando sorvete, né, e dizendo, olha, essa é uma boa maneira de você, essa coisa ridícula de máscara, então para você não ser importunado, toma um sorvete, que aí não vão poder dizer que você tem que, como é que vai tomar sorvete com máscara, né? Ela é olavista, né? Ela, enfim. E outros juízes e outras juízas. Agora, a bizarrice dessa turma, né, chama mais a atenção e faz com que se passe a ideia de que isso é generalizado. Vamos lá, então. Não são todos os juízes, todas as juízas que vão às redes sociais se comportarem dessa maneira, né? Embora esse comportamento seja algo extremamente grave. E qual é a ideia que o homem médio, a mulher média, o cidadão, cidadã médios, né? Qual é a ideia que eles têm de um juiz, de uma juíza? De alguém sério, de alguém, né, sisudo, né, austero. Então, um juiz que vai ao Twitter, ou uma juíza que vai ao Twitter, falar coisas de bom senso, isso não tem a menor repercussão. Um juiz que vai ao Twitter dizer que a Constituição tem que ser respeitada não vai merecer nota de imprensa, não vai viralizar, né? O vídeo dele ou dela não vai viralizar. Agora, uma juíza como essa, né, que faz piadinha com a pandemia, faz piadinha com a vacina, chama atenção, viraliza, e ela contribui para comportamentos, para opinião. Ela é uma formadora. Infelizmente, esse tipo de gente é formador de opinião. Pô, é um juiz, é uma juíza. Né? Só por esse fato já merece respeito o que ela está dizendo. Então, obviamente, o grosso da magistratura, ou o grosso do Ministério Público, enfim, não se comporta dessa forma. E mais, o concurso público, o concurso para juiz é um concurso dificílimo. Né? Aqui no Rio, por exemplo, só me lembro, estava na OAB, são milhares de inscritos para pouquíssimas vagas, para centenas de vagas. Menos de centenas. Agora, tem algumas questões aí. Primeiro, quem passa no concurso? Segundo, qual é a formação que... Eu disse isso lá no programa. Olha, como é que esses juízes são tão despreparados? Não é despreparo no sentido que se estava perguntando. Eu também sou formado em Direito, estudei
pelo mesmo currículo, pelos mesmos códigos, pelos mesmos livros que essa turma se formou, que essa turma leu. Agora, qual é a grande característica da formação dos cursos jurídicos aqui no Brasil e pelo mundo afora? É o positivismo. Esses juízes, essas juízas, não leram mais nada na vida. Não leram livro de história. Não sabem que o Brasil teve 350 anos de escravidão. Nunca leram um livro de sociologia. Nunca leram Machado de Assis. Nunca leram porcaria nenhuma. São, né, aquele positivismo. Então, a primeira coisa, tem que mudar a formação dos cursos na faculdade de Direito, nas faculdades de Direito. Isso é uma cultura. Segundo, o concurso público. Quem é que faz? Só a própria taxa de inscrição já torna o concurso inacessível para muita gente. Segundo, por que a maioria esmagadora de juízes e juízas é de brancos? Não vou nem dizer brancos, homens brancos, porque hoje já não é mais não. Hoje, se a quantidade de mulheres não ultrapassou, já está praticamente igual. Né? Mas praticamente todos brancos de classe média. São raríssimos juízes e juízas negras vindos das classes subalternas. Raríssimos. Essa turma normalmente não passa da primeira vez. Não logra isso da primeira vez. Fica anos aí fazendo concurso. Quem é que tem condição, né, de largar trabalho para ficar estudando para concurso? Quem tem dinheiro. Quem papai e mamãe financiam. Uma empregada doméstica que se formou, conseguiu a proeza de se formar em direito e quer virar juiz, quer virar promotora, quer acesso ao serviço público, vai ter condições de largar o emprego para ficar estudando para concurso? Não vai. Não vai. Então, são exceções das exceções no sistema de justiça brasileiro. Então, eu diria que esses juízes e juízas bizarros, né, toscos no seu comportamento, não expressam a maioria, né, da magistratura. Agora, isso também não absolve a maioria da magistratura, não. A maioria é ultracorporativista, tem um espírito de casta, só olha para o próprio umbigo e não contribui em nada para a democratização do serviço público brasileiro, para a democracia brasileira, né? Acabam tendo um comportamento de casta e ultracorporativo. E são uma maioria, mesmo esses que não adotam esse tipo de conduta, que até repudiam, mas não se expressam publicamente. É uma maioria silenciosa que acaba com seu silêncio sendo conivente, né, com todos esses desmandos aí, com todas essas mazelas da magistratura. Né? Então, eu não diria que esses juízes e juízas, né, que aderem à imbecilidade geral das redes sociais sejam um exemplo, né, da magistratura. Não são. Mas, por outro lado, a magistratura também não passa no teste de boa aferição, né, tanto como serviço público, quanto do exercício de poder. Né? Então, se há algo que tem que mudar aqui no Brasil é o nosso sistema de justiça. E o que eu estou falando aqui em relação à magistratura, eu também falo em relação ao Ministério Público. Mais alguma coisa aí, Renan? Opa, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Não. É isso aí, pessoal. Já compartilhou, muita gente falou aqui que compartilhou hoje para reflexão da companheirada. Já estamos há quase 1h10 aqui. Acho que foi bom hoje, né? Sempre é bom estar com o pessoal aqui. Então, pessoal, já falamos bastante, né? E a gente está de volta. Quarta-feira eu tenho hora 13, né, no YouTube. E no próximo domingo nós estamos de volta aqui com esse nosso bate-papo, tá? Então, boa semana aí para vocês.
vamos nos mobilizar aí para a vacina, para a vacinação, né? Temos que sobreviver e não matar os outros, né? Forte abraço para vocês, até quarta e até domingo.